O que você me diz de um casamento sem brigas? Isso mesmo. Imagine um casamento sem conflitos. Eu acredito que esse é o sonho da maioria, ou por que não dizer de todos os casais. Principalmente aqueles que já passaram por conflitos. Acredite em mim. Guerras se iniciaram por causa de pequenos conflitos de ideias. Casamentos se findaram por causa de pequenos conflitos de ideias. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa para trabalhar no seu casamento e acabar com os conflitos dentro do seu casamento. Definitivamente, o casamento dos sonhos. Aquele casamento que todo casal sonhava quando subiu ao altar e se casaram. Um casamento sem conflitos. E a grande verdade é que você deve estar se perguntando, isso não é possível. Não tem como um casamento não ter nenhum tipo de conflito. E eu sei que você já ouviu isso muitas e muitas vezes ao longo dessa vida. Não tem como haver um casamento sem conflitos. Os conflitos fazem parte do casamento. Agora, quando você para pensar a razão pela qual a maior parte dos conflitos acontecem, você vai entender que existem pelo menos duas razões. E quando nós compreendemos quais são as duas razões que mais causam conflitos dentro de um casamento, fica fácil imaginar a possibilidade de um casamento sem conflitos. As duas razões que mais causam conflitos dentro de um casamento são, número 1, o desacordo. A maioria, pare para pensar nas suas últimas 10 brigas, nos seus últimos 5 conflitos que você teve dentro do seu casamento, e muito provavelmente a maioria deles ou delas vai ter a ver com desacordo. Um queria uma coisa e o outro queria outra coisa. Logo, o desacordo é uma das principais razões de conflitos dentro de um casamento. E nada desgasta mais um casamento do que brigas e conflitos. Segunda razão dos conflitos é o orgulho. O orgulho, a tentativa de estar certo, a tentativa de ter razão naquilo que fala. E, sem sombra de dúvida, a falta de humildade de reconhecer que está errado. Quantas vezes, durante um conflito, você cai em si e percebe que você está errado, mas por causa do orgulho, por não querer assumir que estava errado, você continuou naquele conflito, colocando cada vez mais gasolina, ao invés de apagar a chama do conflito. Essas duas razões estão por trás da maioria dos casamentos. E foi pensando nisso que eu consegui desenvolver um guia que é capaz de solucionar essas duas problemáticas e, por consequência, dar um sentido para os conflitos. Sentido esse que vai ser capaz de te fazer viver um casamento sem brigas, sem conflitos. Eu não estou falando de manipulação, eu não estou falando de coach, eu não estou falando de treinamento, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de uma introspecção, eu estou falando de olhar para dentro, observar os conflitos e desenvolver a solução dessas duas problemáticas, o desacordo e o orgulho. Um método passo a passo, testado, um guia que pode causar isso no seu casamento. E daqui a pouco eu te falo sobre ele. Porque não adianta nada eu te falar sobre um guia que pode te fazer viver um casamento sem brigas e não te contar a história de como que eu cheguei a esse guia. Isso saiu da minha cabeça, isso nasceu por acaso, como que caiu nas minhas mãos, como que eu desenvolvi um guia. Quem sou eu? O que eu faço? Bom, o meu nome é Rubens Lessa e eu me casei no ano de 2017. E eu posso confessar uma coisa para você. Eu nunca consegui entender como que casais, muitas vezes de namorados e noivos, que se amavam tanto, casam-se e enfrentam conflitos. Eu nunca consegui entender como que um casal apaixonado na época do namoro
por causa de conflitos que desgastam o casamento, alguns anos depois se separam. Isso nunca fez sentido na minha mente. E quando eu casei, e para quem não me conhece, eu sou casado com a cantora evangélica Micaele Lessa, e ela tem um problema de saúde. Então, logo eu saí do meu emprego, pouco mais de um mês depois de nos casarmos, acabou o contrato na empresa onde eu trabalhava, e eu fiquei em tempo integral cuidando dela, por conta do problema de saúde que ela tinha. Em mais ou menos 8 meses de casado, ela teve que ficar internada durante quase um mês. Durante aquele internamento, eu me lembro que a gente via corpos de pessoas lá no hospital mortas, passando no corredor. E eu estava lá do lado dela. E aí eu entrei em uma reflexão muito profunda. Nós estávamos em um ambiente com uma carga emocional muito grande, afinal de contas estávamos internados, cercados de pessoas doentes, literalmente vendo pessoas morrendo do nosso lado. E foi aí que eu comecei a me dar conta de que eu estava tendo o privilégio de viver algo que a maioria dos esposos não iriam viver. Que era exatamente honrar e estar do lado da sua esposa, conforme diz nos juramentos de casamento, na doença, na felicidade, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Eu estava tendo o privilégio que poucos esposos teriam de estar do lado da sua esposa nos momentos de doença. Aquilo me fez refletir sobre o valor que um casamento tem, sobre a importância de um casal e sobre o quão forte um casamento precisa ser para romper esses problemas que existem. E foi aí que nasceu no meu coração a ideia de colocar em prática um sonho que eu tinha desde a minha infância, que era um sonho de escrever, de ser um escritor, de escrever livros. E aí qual seria o primeiro assunto que eu iria escrever? Logicamente, que seria sobre relacionamentos. E aí eu comecei a me debruçar e estudar sobre a experiência que eu estava tendo e sobre qual que era a maior necessidade que os casais tinham. E logo eu cheguei aos conflitos. Nada causa mais conflito, nada causa mais fim de casamento e mais desgaste no casamento do que as brigas e os conflitos. Então, eu tinha uma missão: fazer um estudo que fosse capaz de solucionar as brigas e conflitos dentro do casamento, a fim de criar algo, de escrever algo que realmente fosse útil e funcional para os casais. E foi aí que nasceu o meu primeiro livro. O primeiro de 3 livros que falam sobre relacionamentos, sobre casamentos e, mais especificamente, sobre os conflitos. Eu aprendi algumas coisas durante esse período de estudo e construí o meu método. Eu construí um programa que ajuda casais a acabarem com os conflitos dentro do seu casamento e poderem viver em paz dentro do seu casamento. E que método, no que se baseia o método que eu desenvolvi? Ele se baseia unicamente em entender as razões dos conflitos e principalmente em entender alguns padrões que estão presentes na maior parte dos conflitos que existem. E basicamente, 4 pilares vão ser fundamentais e importantes para pôr um fim nos conflitos dentro do seu casamento. Primeiro, você entender que existem 2 conflitos. Quando você está em uma briga com seu esposo, você não está brigando apenas com seu esposo ou esposa. Você está em um outro conflito. Um conflito que iniciou muito antes e que, na verdade, foi por perder este conflito que o outro iniciou. Qual é o conflito? O conflito interno. A briga interna. Porque eu acredito que nenhum cônjuge, nenhum casal se sente bem na briga, durante as brigas. Nenhum casal está puramente satisfeito com os conflitos que está enfrentando. Logo, quando se entra num conflito, você está fazendo aquilo que nem mesmo você queria, que era estar brigando. Então, por inferência, você perdeu para você mesmo. Quando você tinha o desejo de não estar em briga, mas brigou a si mesmo. E quando eu fui estudar sobre o porquê que isso acontece, eu me deparei com a seguinte realidade.
Nós possuímos em nossa mente, dentro de nós, praticamente dois poderes de ações. Poderes esses que nos ajudam a tomar decisões importantes em nossa vida. Isto é, a nossa parte racional e a nossa parte emocional. A nossa parte emocional, ela é responsável por impulsos. Impulsos que nos ajudam a, basicamente, duas coisas: sobreviver e reproduzir. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos controlar os nossos impulsos, seja para reprodução ou para sobrevivência. Porque é um mecanismo que já existe em nossa vida desde os primórdios. Os homens da caverna só sobreviveram por causa disso. E só tem duas formas de sobreviver: sendo o mais forte ou sendo o mais rápido. Quando nós iniciamos um conflito, a nossa parte racional, que leva em conta tudo quanto nós vivemos, as nossas experiências, os nossos sonhos, as nossas dores, os nossos desejos, ela fica praticamente inacessível. E todo o nosso corpo começa a responder à nossa parte emocional. E a nossa parte emocional, ela é responsável por nossa sobrevivência, sendo mais forte ou sendo mais rápido. Isto é, tendo razão naquilo que nós estamos falando, e às vezes, e nem sempre é verdade. E segundo, antecipando os pensamentos. Quantas vezes durante um conflito, o cerne do conflito é imaginar o que o outro está pretendendo com as suas palavras, e não necessariamente o que ele está falando. Quando nós paramos para observar os conflitos, a gente vai entender que muitas vezes ele se iniciou com uma proposta de melhora. Porque essa sua atitude está causando um determinado problema. Porque nós estamos com problemas com as nossas finanças, precisamos resolver. Bum, inicia-se um conflito. Nós antecipamos muitas vezes o conflito, sugerindo que o outro está querendo impor a nós um jeito de fazer, falar, ser ou gastar. Percebe como a nossa parte emocional antecipa muitas coisas, uma vez que, na verdade, o objetivo disso seria o bem-estar do casal e não estar certo ou estar errado. Então, a nossa parte emocional, ela acaba reagindo muito rápido e nos fazendo tomar decisões, falar palavras e até mesmo entender o que não necessariamente está sendo dito. E por deixarmos a nossa parte racional inacessível, nós não conseguimos entender a real causa, a real situação, o real objetivo daquele diálogo, daquela situação que foi proposta, daquela resolução que foi proposta no momento, no início do conflito. No guia que foi desenvolvido, nós trabalhamos exatamente isso, tentando produzir racionalidade no momento dos conflitos. Entender realmente qual que é a causa, qual que é o objetivo. E se estamos tentando impor ao outro alguma coisa nossa, ou se estamos tão somente querendo o bem-estar do casal. Você vai aprender no nosso guia que quando os dois estão indo na mesma direção, não existe razão para os conflitos. Pense, existe uma história sobre um homem que pegou duas águias, uma do norte e uma do sul. Amarrou uma corda no pé das duas e soltou elas. E uma quis ir para um lado e outra quis ir para o outro. E quando cada uma queria ir numa direção diferente, nenhuma conseguia atingir os seus objetivos. Até que as duas se juntaram e voaram juntas na mesma direção. Isso é um bom exemplo de como que deve funcionar um casamento. Quando os dois estão cada um atrás de sonhos, projetos, conquistas e objetivos diferentes, eles não conseguirão chegar a lugar nenhum. Mas quando os dois traçam o mesmo plano, sonho, projeto e objetivo, o sucesso do casamento será inevitável. E se os conflitos, e uma das razões é o desacordo, quando se entra num acordo de sonhos, projetos e objetivos, você já elimina a primeira parte dos grandes conflitos que existem dentro do casamento. Segundo pilar, que é funcional para corrigir os conflitos dentro de um casamento,
é exatamente o jeito como você fala com o seu cônjuge. Eu aprendi que quando você fala com alguém que tem mais autoridade do que você muda o jeito como você fala. O jeito como você fala com o seu subordinado é extremamente diferente do jeito como você fala com o seu patrão, com o seu supervisor, com alguém que está acima de você. Isto acontece porque você tem muito a perder, caso não seja bem interpretado ou bem entendido pela pessoa com a qual você está falando. E quando nós entendemos isso, nós saímos da situação de causador dos conflitos e passamos a uma situação de solucionador de problemas. Porque quando nós mudamos o jeito como nós falamos e passamos, porque não basta só você querer resolver, você tem que parecer que está querendo resolver um problema. Então, quando você desenvolve o jeito certo de se falar com a pessoa, com seu cônjuge, com seu esposo ou esposa, você já evita ser o causador de muitos conflitos dentro do casamento. Se esforçando para dar a compreensão e para mostrar a sua real intenção naquilo que você está propondo para o seu cônjuge. O jeito certo de falar com alguém, entendendo que naquele momento ele é superior a você, já que ele é responsável sobre dar início a um conflito que vai causar desgosto, que vai causar angústia, que vai causar uma má impressão, que vai causar um mal-estar dentro do seu casamento, você vai ter um jeito certo de falar. E não só isso, mas esperar muitas vezes o momento certo de falar. Terceiro pilar importantíssimo dentro, quando falamos do assunto conflitos, é os ciclos de um conflito. Um conflito ele tem vários ciclos. E que se nós identificarmos estes ciclos antes que eles se iniciem, nós conseguimos solucionar os problemas. Na nossa parte emocional, você se comunica com ela não com palavras, mas muitas vezes com atitudes. E é por isso que muitos conflitos começam a ultrapassar os ciclos que dão para serem resolvidos e entram no que nós chamamos de um ponto de não retorno. Um lugar onde não adianta mais argumentar, não adianta mais falar. A discussão, o conflito, a briga é inevitável. Agora, quando nós entendemos como falar com a nossa parte emocional, como se comunicar com as emoções do outro através de palavras, atitudes, reações e ações, nós conseguimos evitar os ciclos, antecipando eles e evitar que os conflitos sequer se iniciem. Isso vai proporcionar um casamento e um relacionamento sem brigas e sem conflitos. Trazendo para a mesa apenas aquelas questões que realmente farão a diferença para os dois e que farão com que o casamento seja bem sucedido. Não só isso, mas também aquelas coisas que você pode relevar, aquelas brigas que você pode relevar e que faz sentido o que o outro está falando. E o quarto pilar, que é importantíssimo para se evitar os conflitos dentro do casamento, é, sem sombra de dúvida, o ato de perdoar e de pedir perdão. É extremamente importante e relevante aprender a importância de perdoar e pedir perdão. E não só isso, mas mais importante, perdoar. Pedir perdão. São duas coisas que deveriam ser comuns para cada ser humano, porque, inevitavelmente, alguma atitude, palavra ou ação sua vai causar decepção, vai causar tristeza no seu cônjuge. E para que os conflitos de fato terminem, ou mesmo que eles aconteçam, não causem o desgosto e o mal-estar dentro do casamento, é importante que você desenvolva a capacidade de perdoar e de pedir perdão. É extremamente importante que você aprenda a perdoar. E entender que muitas vezes, quando o conflito acontece, fica aquele clima pesado, tudo que o outro quer é pedir perdão e perdoar, mas muitas vezes não se sabe como. A incerteza de como você está, a incerteza dos seus desejos, a incerteza dos seus pensamentos acaba criando um bloqueio
que impede o outro de chegar até você. E você, culpando o outro ou esperando a ação do outro, fica também no mesmo lugar, esperando que o outro tome uma atitude. E você entra num ciclo sem fim. E que cada dia que passa, ele torna essa distância cada vez maior. Por isso é importantíssimo você proporcionar caminhos e mecanismos para desenvolver o perdão dentro do seu casamento. Existe uma ilustração que eu ouvi uma vez sobre dois irmãos que brigaram. E um deles decidiu criar, havia um rio que dividia a terra dos dois. E um deles decidiu criar um muro muito alto para separar, para nem sequer ver o seu irmão do outro lado. E ele chamou um pedreiro, ele chamou um carpinteiro para construir um muro que impedisse ele de ver. E ele disse, olha, eu estou irado com meu irmão e eu não quero nem ver ele do outro lado. Construa um muro aqui que faça essa divisão entre nós dois. E o homem foi para a cidade e o pedreiro ficou lá trabalhando. No final do dia, quando o homem retornou para sua casa, o pedreiro havia construído uma ponte sobre aquele rio e não um muro, como o dono da casa havia pedido. O dono da casa ficou irado e disse, como você pode fazer isso? Eu estou brigado do meu irmão e eu não queria nem ver ele. E em vez de você gastar meu material construindo um muro para mim, você foi lá e construiu uma ponte. Como que você faz um negócio desse, um atrevimento desse para comigo? Enquanto ele gritava horrores de raiva com o pedreiro, o irmão dele veio correndo por cima daquela ponte, chorando e disse, meu irmão, me perdoe. Depois de tudo que eu fiz contra você, depois de cada palavra maldosa, depois das atitudes que eu tive, você, tão amável, tão respeitável, foi aí e num ato de boa vontade e de amor, construiu uma ponte sobre esse rio que nos separava. Meu irmão, me perdoe. E o irmão que mandou construir o muro chorou também, porque a barreira que havia entre os dois foi quebrada com aquela ponte. E em lágrimas os dois se abraçaram e se perdoaram. E o pedreiro seguiu seu caminho. O irmão que havia mandado construir o muro gritou, ei, para onde você está indo? Fique mais um pouco, eu preciso lhe agradecer. O pedreiro respondeu, não precisa. Eu estou indo construir outras pontes para outras pessoas. Você percebe que tudo que o seu cônjuge quer após as brigas e conflitos é que a paz seja reavivada, seja reinstalada dentro do casamento. E tudo que você quer também é viver em paz dentro do seu casamento. Mas muitas vezes isso vai requerer muita humildade da sua parte em pedir perdão. Tudo que o outro, seu cônjuge, quer é isso, tudo que você quer é isso. Então você vai precisar sim desenvolver pontes que vão te ajudar a pedir perdão. Dentro do nosso guia, nós temos técnicas específicas para estimular você a pedir perdão e não só isso, mas para ajudar você a pedir perdão e também a perdoar. E não só isso, dentro do nosso guia nós falamos também especificamente sobre o único jeito de mudar o mundo, mudando a nós mesmos. Nós desenvolvemos reflexões sobre como vencer o orgulho, que é a segunda causa dos conflitos, da segunda causa, das causas que mais causam conflitos dentro do casamento, que é o orgulho. E nós desenvolvemos tudo isso com reflexões, técnicas, histórias como essas que nos fazem pensar e que vão refletir no nosso comportamento, com o nosso cônjuge, com a nossa família. E aí você deve estar se perguntando como que você faz para ter acesso ao nosso guia, como que você faz para ter acesso ao livro que eu escrevi, que é o livro O Maior Conflito do Século. Que você consegue adquirir ele em formato de e-book ou em formato impresso nas principais lojas de livros online do país. No entanto, se você adquirir lojas como a Amazon, Submarino, entre outras, mas se você adquirir agora, através aqui no meu site, no botão que está aparecendo aqui embaixo, você vai receber o livro O Maior Conflito do Século, com as principais reflexões para solucionar
e resolver esses conflitos que existem dentro do seu casamento e proporcionar um casamento e um relacionamento sem brigas, sem conflitos. E você ainda vai receber, pelo menos, 3, 4 bônus especiais. Você vai receber acesso ao programa Família de 0 a 100%, que é um programa que nós lançamos há alguns anos atrás por R$ 197, mas você vai receber inteiramente grátis acesso a esse programa. Se trata basicamente de um acompanhamento de 8 semanas, com projetos ao vivo, com aulas, com reflexões, com técnicas para que você possa desenvolver um casamento sadio, um casamento e um relacionamento de paz. Praticamente durante um dia, nós vamos enviar uma vez por semana este conteúdo, a fim de que você possa colocar em prática e proporcionar um relacionamento sadio. É praticamente um treinamento de como que você pode solucionar os conflitos antes mesmo deles iniciarem, com técnicas e estratégias para que você consiga desenvolver um casamento realmente sem conflitos e poder andar nessa direção. Foi lançado há alguns anos atrás e vendido a R$ 197. Mas adquirindo o livro Maior Conflito do Século, aqui comigo e agora, você vai levar inteiramente grátis o acesso ao programa. São 8 semanas que vão mudar o seu casamento e levar ele de 0 a 100%. Segundo bônus que você vai ter acesso ao adquirir o nosso livro agora é o checklist do perdão. Isso é, um material para que você possa desenvolver o perdão e a perdoar. São algumas reflexões que você precisa fazer para que o pedido de perdão e o perdão fique mais fácil. Então, se você quer acabar com esse mal-estar que fica muitas vezes após a briga, o checklist ele vai ser importantíssimo para você conseguir resolver isso. O checklist ele custaria em média R$10 para você adquiri-lo, mas você vai ter acesso a ele inteiramente grátis adquirindo o livro Maior Conflito do Século. O outro bônus é o checklist do fim dos conflitos. Isso é, um checklist, um passo a passo, para que você possa identificar as razões, os gatilhos que causam os conflitos e poder também solucionar eles. O checklist do fim dos conflitos vai te ajudar a pôr um fim neles antes mesmo deles iniciarem. Lembra dos ciclos? Entender em qual ciclo do conflito você está e poder desenvolver assim a solução. Esses checklists, eles são praticamente uma inteligência que nós desenvolvemos, quase que uma IA, uma inteligência artificial, que vai ser capaz de te levar à reflexão a fim de você ter o resultado dentro do seu casamento e, de fato, pôr um fim nos conflitos que existirem. O outro bônus que você vai ter acesso ao adquirir o livro Maior Conflito do Século, agora, clicando no botão aqui embaixo, é um programa de parceria, isso é, o programa de filiação. Isso é, você vai poder indicar este livro para outras pessoas e receber uma comissão de 30% por cada venda. Isso mesmo. Você vai poder ter uma renda extra falando do livro que você está lendo. Quantas vezes você não já indicou um livro para um amigo, para um parceiro, para um irmão, para alguém da sua família, da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho? Essa pessoa comprou o livro e você não ganhou absolutamente nada. Hoje, com o advento das redes sociais, não só você pode ter uma renda extra por essa indicação, como você pode ter uma renda principal. Então, já imaginou adquirir o livro Maior Conflito do Século, resolver os problemas de conflitos e brigas dentro do seu casamento e, de quebra, garantir uma renda extra ou até mesmo renda principal dentro do seu casamento? É isso mesmo, você vai ter acesso a receber 30% do valor do livro. Isso, se você vender para 10 pessoas, é uma renda extra de R$110. E acredite em mim, é fácil. Se você conseguir vender para 100 pessoas, é uma renda extra de R$1.100 por mês. E eu te garanto, com o advento das redes sociais, esse número e resultado pode ser ainda maior. Adquirindo o livro Maior Conflito do Século agora, você vai ter acesso a todos esses bônus e lá na página onde você vai ter acesso ao livro, você ainda vai receber um treinamento de bônus sobre como que você pode potencializar os resultados da sua divulgação e da sua filiação. Como que você pode oferecer da forma que consiga gerar mais resultados. Posters, você vai receber aí pelo menos 30 postagens e pelo menos 3 estratégias
para que você consiga vender mais os livros no seu próprio Instagram, a fim de gerar resultados de renda extra ou até mesmo renda principal na sua vida e através das suas redes sociais. Tudo isso gratuitamente adquirindo o livro O Maior Conflito do Século agora. E aí você deve estar me perguntando, Rubens, quanto que vai custar o livro O Maior Conflito do Século? Bom, para você adquirir o livro O Maior Conflito do Século, ter acesso a ele imediatamente na palma da sua mão, através de um aplicativo, poder ler ele de qualquer lugar de onde você estiver, acessar todos esses conteúdos e materiais de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha uma conexão com a internet, você precisa investir no seu casamento, no seu relacionamento e até mesmo na sua vida financeira o valor apenas de R$ 37,90. Você vai ter acesso ao livro Maior Conflito do Século, você vai ter acesso ao bônus do programa Família de 0 a 100%, você vai ter acesso ao programa de afiliação, ao checklist do perdão, ao checklist do fim dos conflitos e mais. Como eu disse no começo, o Maior Conflito do Século é apenas o primeiro de outros 2, serão 3 livros sobre relacionamento e família que estão em desenvolvimento. Então, não estava aqui no planejamento mais, adquirindo o Maior Conflito do Século. Agora, clicando no botão abaixo, por apenas R$ 37,00, e você ainda pode parcelar no cartão de crédito em até 3 vezes, você ainda vai receber também de bônus os nossos próximos 2 livros sobre família e relacionamento. O livro Como Viver em Paz em um Casamento e O Ciclo dos Conflitos Dentro de um Casamento. Tudo isso por apenas R$ 37,90. Clicando no botão abaixo, você vai diretamente para o nosso WhatsApp, o meu WhatsApp pessoal, onde eu vou te passar todas as informações sobre como que você vai ter acesso ao livro. E além disso, você ainda tem uma garantia de 7 dias. Se durante 7 dias, por qualquer razão que seja, você comprou, deixou guardadinho, em até 7 dias você pode pedir o dinheiro de volta. Sem letras pequenas, sem esqueminhas, sem nada. Nós continuamos amigos e você continua tendo acesso a todos os nossos conteúdos daqui do programa Família de 0 a 100%. Tá? Tudo isso por apenas R$ 37,90. Então não perde tempo. Clica no botão, tira suas dúvidas com a gente, com a nossa equipe. Nós vamos ter o maior prazer do mundo em te atender, tirar suas dúvidas e te ajudar com todo esse programa para colocar um fim nos conflitos dentro do seu casamento. Por uma família mais sadia, por uma família mais forte e por uma família mais feliz, adquira já o Maior Conflito do Século e coloque um ponto final nas brigas dentro do seu casamento. Clica aí, fala com a gente, eu vou te passar todas as informações de como você faz para adquirir o livro O Maior Conflito do Século.